Deus, na paz, amém? Vocês podem tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Só antes de nós começarmos essa lição, eu sentia falar ao respeito de dons espirituais por um tempo, amém? Obrigado. Mas antes de nós começarmos, também eu queria lembrar os irmãos que dia 27, que é um domingo, nós vamos mudar um pouquinho o nosso horário, nós vamos fazer a divulgação, mas nós vamos fazer um culto às 2 da tarde, aqui na Moca. A razão é porque nós estamos fazendo um dia de evangelismo com os pessoal da Represa, de Mauá, daquela região. Eles estão vindo aqui para fazer o evangelismo. Nós vamos encontrar aqui por volta das 10 horas, nós vamos falando sobre isso um pouco depois. Mas nós vamos sair também fazer uma ação social e tudo mais. Isso vai ser muito útil e muito bom. Então isso vai ser dia 27, amém? Também nós temos nesse sábado a Conferência dos Homens, amém? Glória a Deus, vai ser muito bom. Nós vamos sair daqui, a gente falou 7 horas ou 7h30, Jonas? Eu acho que 7h30 vamos estar encontrando aqui no sábado, e nós já voltamos sábado à noite, bem tarde à noite, mas com certeza vai ser muito bom. Já temos inclusive um grupo vindo da Brasilândia, e aqui também na Moca vai ser muito bom. O investimento também, assim, não é bom falar sobre essas, mas tem que falar mesmo. O investimento é R$50, mas isso é para café da manhã, almoço, café da tarde, eu acho que janta também. Então é um investimento, né? Realmente ninguém está com esse valor cobrando muito assim. Claro, se a gente sair para a praça da alimentação, vamos pagar isso e muito mais. Mas também queremos deixar claro, se você não consegue e quer ir, não se sentir envergonhado, vamos cuidar desses custos também, amém? O importante é que nós podemos ouvir da palavra de Deus, amém? E para nós estarmos juntos também, esse domingo também, nós vamos estar fazendo a Santa Ceia aqui. Eu acho a primeira Santa Ceia aqui, porque começamos em março, fizemos 3 semanas talvez, e paramos para a pandemia, recomeçamos, e desde já tudo ficou muito corrido. Mas estaremos realizando a primeira Santa Ceia aqui também, e lá na Brasilândia à noite, no domingo, então vai ser uma bênção. Então venha preparado para tudo isso, amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero falar sobre, primeiro, nessa lição, talvez isso vai abranger talvez o resto do mês, não sei. Mas eu queria falar sobre os dons espirituais, quais são os dons espirituais, quais são as suas funções, como nós devemos guardar contra a corrupção dos dons espirituais, e também o fruto do Espírito que vem junto com os dons espirituais. Eu percebo, né, que tem muita gente que, em muitas igrejas, que usem dons espirituais como desculpa de não ensinar a doutrina, de fazer coisas que não deve fazer e fica fora de ordem. Mas também nós devemos saber o que é e quais são os dons espirituais, e que eles são úteis para a igreja do Senhor, porque Ele deu para a sua igreja, para capacitar a sua igreja contra os ataques do inimigo, amém? Nós temos que ser uma igreja apostólica. Uma igreja apostólica significando o quê? Que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. E se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver muitos indícios de dons espirituais em ativação. O Paulo queria ir para a Ásia, mas de repente o anjo apareceu para ele e disse: não, peraí, não vai para a Ásia, vai para a Macedônia, né? E ele foi para a Macedônia porque ali teve um homem esperando ele. E aquele homem que estava esperando Paulo na Macedônia era o mesmo que estava como é que chama? Filipe? Que era a guarda da prisão de Filipe, né? Dos Filipos, né? Porque era o capital, né, das Filipenses, né? Filipenses era o povo, mas o que é chamado? Filipos, né? Era o capital da Macedônia, e muitos acreditam e creem que aquela pessoa que Paulo foi enviado para chegar até essa pessoa foi a guarda da prisão em que ele foi julgado, né? Em que Deus libertou e houve uma grande assim salvação dessa pessoa e a sua família. Então, isso não foi por acaso, isso foi porque Deus falou com
Paulo, amém? Também pessoas falaram para Paulo, não vai para lá. Quando Paulo estava no barco, ele dizia para os marinheiros, vai ter uma tempestade. Os marinheiros falaram para ele, não, fique quieto, você não sabe o que você está falando, nós que somos os marinheiros, mas Paulo com certeza estava certo, amém? E também houve dons de curas, de milagres, e coisas que aconteceram no livro de Atos, que nós precisamos também estar vendo hoje em dia na nossa igreja, amém? Mas primeiro vamos falar sobre 3 tipos de dons na Bíblia. Os dons de serviço, que nós podemos achar em Romanos 12, 6 até 8, e também dons de ofício ministerial, em Efésios 4, e os dons espirituais e sobrenaturais, em 1 Coríntios capítulo 12, amém? Então, primeiro vamos falar sobre os dons de serviço. Eu quero falar dons de serviço porque são dons de ministério. Ministrar significa nada a ver com pregação, nada a ver com microfone, com cantar. Ministrar significa a mesma palavra na Bíblia de ministrar, é servir. Simplesmente é isso, né? Então, quando as pessoas dizem, mas eu quero ministrar, será que mesmo quer ministrar? Né? Porque ministrar significa servir. Se é servindo de palavra, de música, é uma forma de ministrar, mas não é só ministrar. E geralmente quem ministra de palavra, de música, também está ministrando de vários, ou seja, servindo de várias outras formas, amém? Então, os dons de serviço, Romanos 12, capítulo 12, e versos 6 até 8, diz assim, Romanos 12, 6 até 8, fala o seguinte, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensinar, dedicação ao ensino, amém? Ou que exorta, que usa esse dom em exortar, ou que reparte, né, faça com liberdade, o que preside com zelo, e o que usa misericórdia com alegria. Amém? Então, nós temos uma lista aqui de alguns dons em que todo mundo da igreja já pode estar participando. Você não precisa de ser consagrado obreiro, pastor aspirante, ordenado, para já entrar esses dons de serviço. Esses dons de serviço nós podemos achar em muitas funções dessa, porque são importantes para a igreja. Então, primeiramente, Paulo, antes de falar sobre os dons de serviço, ele fala que os dons de serviço precisam ser usados, ou seja, através da humildade. A humildade nos dons espirituais, dons de serviço, dons de ofício ministerial, são fundamental para as pessoas. Eu não importo se a pessoa pode profetizar qual que é o seu CNPJ, qual que é o seu CPF, seu endereço. Se ele não tiver humilde, nós temos um discernimento do Espírito para saber que isso, soberba, não vem de Deus, mas é uma coisa alheia, vem do inimigo. Nós sabemos que no livro de Êxodo, quando Israel estava pronto de sair do Egito, Moisés e Arão lançaram suas varas para ali, fizeram maravilhas através do poder de Deus que operava neles, mas também que os magos, né, ou seja, os feiticeiros dos egípcios, copiavam essas coisas, né, copiavam esses dons. Então, não é somente isso, né, que a gente segue, por isso nós seguimos, não os dons, mas nós seguimos a palavra de Deus, amém? Tudo tem que ser baseado na palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo e como nós devemos identificar nossos dons sem se comparar uns aos outros, né? Paulo ele fala em 2 Coríntios, você pode ler depois, porque é muito sobre o corpo de Cristo. E como que tem alguns membros de honra, que nós damos muito valor, e outros membros que não são de honra. Por exemplo, o que é mais importante? Cabelo ou coração? Coração. Mas você sabe que você, com certeza, gasta muito mais dinheiro, provavelmente, no seu cabelo do que no seu coração. Na verdade, a maioria das pessoas gastam mais dinheiro, recursos em cabelo do que qualquer outra parte do seu corpo. A gente sabe que com ou sem cabelo, graças a Deus, eu ainda tenho o meu cabelo, né? O meu irmão, que é mais velho, ele já está ficando carequinha aqui, né?
Ele fala, nossa, ele fala para mim, como é que eu peguei a genética que fica careca, rapaz, e você nunca perdeu nenhum fio de cabelo, glória a Deus. Porque o Senhor sabe da nossa limitação. Ele falou assim, Deus estava olhando para mim e falou, coitado dele, ele é fofinho, gordinho aí, ele não pode ficar sem cabelo também, isso seria um sofrimento total. Mas sem ou com cabelo você vai viver, né? Não é uma função, o cabelo quase não tem essa função. Mas um órgão que é escondido, que ninguém vê, o rim, como é que fala kidney? É rim mesmo, né? É rins, né, que fica aqui. Os pulmões, coisas que assim ninguém quase dá valor porque são escondidos, porém são absolutamente importantes. Às vezes na igreja é a mesma coisa, né? Quem canta, quem fica na frente, quem é o mais visível da igreja, não é o órgão da igreja, né? Se você vai para as igrejas que, por exemplo, estão na televisão e tem uma produção muito grande, você vai ver o pastor. Você acha que o pastor é aquele que está programando ali atrás da igreja como fazer a transmissão na televisão e como gravar? Ele está medindo o som, está mexendo com a mesa de som? Não, não é ele. Você acha que ele está administrando todo centavo gasto? Não, tem um administrador, tem contador, tem membros que estão ali até sepultados, né? Até escondidos, que você não percebe, mas que são absolutamente essenciais. Eu tenho amigos de igreja, eu tenho amigos que estão no ministério. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um pastor assistente de uma igreja nossa na Flórida, de uns 600, 700 membros, né? É uma igreja bem grande. Ele quase não prega na igreja, mas ele falou assim, não, para mim, isso não é a minha função, eu sei disso. Ele falou, mas eu sei que também eu estou embaixo, né? Eu sou os canos, né? Que leva aquela coisa embora, né? Que leva o cocô embora, né? Eu sou esse desenvolvimento, né? Que faz para a igreja funcionar. E realmente ele não é uma pessoa na frente, mas ele é uma pessoa absolutamente essencial, porque ele sabe de todos os cheques que precisa saber, que precisam sair, ele sabe de todo mundo que precisa ser pago. Eles têm uma escola na igreja também, uma escola de 200 crianças e adolescentes, dos professores. O pastor não cuida disso, não, é os seus administradores, né? Então nós temos que perceber que às vezes as funções mais necessitados nem são as funções em que nós gastamos tudo, né? Que a gente beleza e faz tudo, né? Como o nosso cabelo, são coração, são pulmões, são rins, são coisas escondidas, porém importantes, né? Nós sempre falamos aqui no Brasil, né, que tem um problema de esgoto muito grande, né, no Brasil. Eu li uma reportagem de 3 em cada 7 que não tem esgotamento, como é que saneamento básico. E para que isso, né? Tem muito ponte, porque o ponte você pode colocar o nome do prefeito que fez ali, do governador, do metrô, tem um lugar da placa. Quando você coloca canos embaixo da terra para levar saneamento, ninguém pode colocar uma placa embaixo, porque não é visto. Porém, é muito importante, quando você olhar para realmente a maldade e a mal e enfermidade que passa, muitas vezes é por falta de saneamento básico. Então, nós temos que saber nossa posição na igreja, amém? Quando nós olhamos para a palavra grega por dons, é carismata, ou seja, carismático. Então, quando fala de dons na Bíblia, a palavra grega usada é carismática. Essa é usada para os 9 dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12. Mas caris, a palavra raiz de carismática, é relacionado com a palavra graça. Então, carismático é relacionado com a palavra graça, pois é a raiz dessa palavra. Por que estou falando isso? Isso significa uma obra gratuita de Deus em nossas vidas. Ou seja, não é pelo mérito, mas pela graça e misericórdia de Deus, que Ele nos escolhe para usar em dons espirituais, em dons de serviço, e também até em dons de ministerial, de ofício ministerial. Porque eu não sou pastor. Eu lembro o pastor Benny, lá o nosso antigo presidente, ele sempre falava, ele odiava muito essa palavra quando as pessoas dizem, eu sou pastor. Eu entendo o que eles estão querendo falar, mas ele diz, você não é nada, você é servo de Cristo.
Se você é pastor por esta hora que o Senhor está dando para você a graça e a misericórdia para ser pastor. Amém? Amanhã pode mudar e o Senhor vai levar você para o outro lado do mundo e você ser evangelista. E Deus vai dar para você aquela graça e misericórdia que você precisa para cumprir, não o seu propósito, mas o propósito dele. Então, os dons não são nossos, nós temos que entender isso, porque a palavra raiz é graça, porque foi de graça que foi nós dado para nós. Ele é o fonte de tudo. Ele é o fonte de tudo. Quando alguém ficar em cima e começa a falar, seu CPF é tal, ok, né? E ele fica, tipo, para fazer o quê? Qual é a função dessa? Você tem que perguntar, isso está engrandecendo o homem ou está engrandecendo a Deus? Porque o que engrandece o homem não está engrandecendo a Deus. Amém? E o que engrandece a Deus não vai engrandecer o homem. Então, nós temos que fazer o que engrandece o nome do Senhor. E sempre os dons são para uma razão. Ou seja, eles têm propósito, eles têm função, eles vão cumprir algo. Eles não estão lá para fazer show de fé. Ou seja, você não pode fazer um curso de como profetizar. Não tem isso. Por quê? O professor não é um mestre de profeta. Ele não está dando a habilidade e a licença de praticar a profecia. Quem dá isso é o Senhor Jesus Cristo. Porque é cariz, é de graça, é misericórdia de Deus. E Ele é o fonte. Os dons sempre refletem, né? Vão refletir Deus na vida da pessoa. E nunca a vida da pessoa no dom. Tem que refletir a Deus. Nós temos um problema muito grande hoje, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos também, com isso. Pessoas chegam e por falta de conhecimento da palavra, as pessoas perecem. Eles ficam ali maravilhados. Eu tenho uma notícia, quando Daniel estava na Babilônia, ele não era o único homem usado assim em maravilhas. Cercado do rei da Babilônia, havia também feiticeiros, magos, mas somente Deus escolheu falar na vida de Daniel aquilo que o inimigo não podia interpretar. Então, se não é Deus falando na feiticeiro, você tem que saber que é outra coisa falando. Amém? Então, nós temos que saber disso. Então, falando sobre os dons de serviço aqui em Romanos 12, vamos falar sobre isso rapidinho. O primeiro dom é a profecia. Isso é um exemplo, né? A profecia é falar sobre a unção do Espírito Santo para a edificação dos outros. Vou repetir mais uma vez. A profecia é falar sobre a unção, ser ungido do Espírito Santo para a edificação dos outros. A profecia pode ser de prevenir uma coisa que há de acontecer, ou pode ser de declarar a vontade de Deus para alguma situação. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 14 e 3, diz, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Então, é para exortação, edificação e também para consolação. Não sei como é você, mas já tivemos momentos, eu e a Tiffany, em que nós estivemos em cultos e assim o pregador está pregando, mas de repente parece que todo mundo desaparece do culto, é só eu que está sentado ali. Vocês já tiveram uma experiência parecida? Que você sabe que mesmo ele não sabendo, está falando uma coisa direto para a sua vida. Isso sim é o dom de profecia, o dom de serviço, porque é para a edificação dos outros. O pregador talvez não sabia o que ele estava falando, o pastor, mas Deus sabia o que ele estava fazendo através da vida do seu ungido. Então, nós precisamos também de pessoas usadas nesses dons. Talvez, e uma coisa dos dons espirituais é que você não vai ser usado em todos. Por quê? Você tem que pensar, por exemplo, tem uma caixa da presidente americana, tem a presidente da Rússia. Geralmente, quem é o presidente de países que tem a bomba nuclear, né? Aquela bomba que acaba com tudo, né? E ele não pode apertar o botão, graças a Deus, sozinho. Ele não pode. Ele tem que convocar pessoas que têm chaves. E essas pessoas que têm chaves, geralmente são generais, são outras pessoas, e eles vão lá com alguns chaves e vão ligar todo mundo
e aí vai ter uma decisão, e vai ter um código que vai sair que o outro vai dar para o presidente. Então, depois ele pode pressionar no botão. Por quê? Eles queriam fazer isso por quê? Porque eles não querem que o presidente tiver um dia ruim e fica chateado e já, meu Deus, pum, vamos acabar com tudo. E aí pressiona o botão sozinho e acaba com tudo, não. Então, da mesmo modo, Deus não dá para todos os chaves. Ele dá para outros, ele dá para outros pastores, outros irmãos, outras pessoas, que quando nós estamos juntados, não é para acabar com o mundo, né? Mas é para a edificação da igreja. Porque se Deus desse tudo para um homem, para que nós precisaríamos do corpo? Amém? Nós precisamos do corpo de Cristo, amém? O segundo dom é o dom de ministério. O dom de ministério. O dom de ministério é simplesmente servindo os outros. A palavra grega, por isso, é diaconia, ou seja, serviço, assistência, um diácono. Nós podemos ver instante disso em Atos 6, 1 até 6, que os apóstolos estavam fazendo a obra de Deus, porém, as viúvas gregas falaram que eles estavam se sentindo abandonados. A resposta desse problema não foi de ficar fora e acabar servindo o propósito de Deus, não. Mas também não foi de deixar as viúvas só. Então, o que eles fizeram? Eles ungiram diáconos, ou seja, pessoas de serviço, pessoas de assistência. Por isso, cada vez que você sai para entregar um pão, mortadela, uma cesta básica, que você contribua, que você vai ajudando as viúvas, órfãos e pessoas assim, necessitadas, você está fazendo o serviço do Senhor. Você está fazendo um dom de serviço, que é aqui. Porque eles disseram que não é bom nós deixamos o propósito de Deus para servir a mesa. Então, vamos colocar diáconos. E diácono significa que é apenas uma babá. Não é isso só. Quem era um mais famoso diácono de todos os tempos era o Estevão. Estevão, a Bíblia diz, era poderoso com Deus. Ele com Deus agia e operava milagres. Ele era poderoso com Deus. Então, isso é um segundo dom de serviço. Terceiro dom de serviço é um ensinamento. O ensinamento é fundamental. Eu digo assim, o ensinar é o ter raiz. Muitas vezes, assim, o culto de ensinamento, para mim, você pode vir aqui à vontade, depois do trabalho, não tem problema. Se você quiser levar o seu café e ficar à vontade, caderno, escrevendo, para mim está ótimo. Quer perguntar, ótimo, beleza. Porque nós precisamos de ensinamento. Nós precisamos de um momento que a gente não está gritando o tempo todo, pregando, cuspindo para fora. Nós precisamos desse momento de ensinamento, porque nós precisamos enraizar o nosso árvore. Nós temos que ser plantado à beira das águas vivas. Nós temos que ter raízes, inclusive, que vão para baixo. O árvore é o que a gente vê, é o tronco e o seu fruto. Mas o que estabiliza o árvore, que deixa para dar fruto, são seus raízes. E muitas vezes uma pessoa não vai ter raiz se não estuda a palavra de Deus. Não vai ter raiz. Então vai ser levado de qualquer, a Bíblia diz, de qualquer vento de doutrina. Vai levando e vai trazendo para um lugar do outro. A gente vê isso nas Gálatas, e nós vemos isso também em 2 Tessalonicenses. E quando você tem um segundo livro, uma segunda carta enviada por Paulo, geralmente é porque eles fizeram alguma coisa errada, né? E Paulo está lá, pelo amor de Deus, não foi eu que assinei você para não... Porque as pessoas estavam falando com Tessalonicenses, Jesus já voltou, já estamos vivendo no Apocalipse, enfim, né? E Paulo estava falando, não, gente, 2 Tessalonicenses, beleza, vamos fazer mais uma carta. Como eu falei, porque pessoas não enraizadas, que eles ouçam uma coisa e, poxa, isso faz sentido. O meu favorito, desculpa, mas é meu favorito, né? Os profetas de YouTube, né? Eu chamo de profeta de YouTube, né? O profeta que tem um webcam, tem lugar e ele vai falando um monte de coisa, né? Ele não vai falar da Bíblia, ele vai falar de acontecimentos, né? E vai tentar de um fio ligar com uma coisa bíblica. Ele vai manipular e vai colocar a mão na massa e contorcer de todo lugar para que esse negócio de coronavírus é a praga no Apocalipse, pelo amor de Deus. Não é?
Isso é bom para visualizações, curtidas, para a pessoa se inscrever no seu canal, mas é bom para interpretar essas escrituras? Não, não é bom. O ensinamento vai guardar sua vida de heresia, sua vida de ficar derrubado, seu árvore de derrubar com o vento. O que me impressiona, às vezes, são em florestas, nós podemos ver que nos raízes, muitas vezes, nas florestas, eles vão tão longo e eles vão tocando e até ligando e amarrando com outros raízes de outras árvores. Por quê? Porque quando o vento sopra na floresta, não vai derrubar todos. Porque os raízes estão bem, mas não estão apenas bem, mas eles estão tocando e interligados com outros raízes de outras árvores. E são mais fortes por causa disso. E não serão derrubados. A mesma coisa na igreja. Você precisa de ensinamento e você precisa de comunhão na igreja. Assim você não vai ser derrubado por doutrina falsa. Amém? Quando penso sobre ensinamento, uma pessoa dada para ensinamento é uma pessoa que, quando ensina, tem um dom de ensinar. Você lembra do ensinamento? Eu penso do pastor Cláudio Macedo. Não sei se vocês lembram dele aqui, né? Ele é um grande evangelista, mas também era um homem muito grande dado por ensinamento. Eu até lembro hoje muitas mensagens que ele pregava e ensinava. Por quê? Ele ensinava do jeito dele, que era muito criativo, e deixava gravado na sua mente aquilo que estava falando, amém? E foi algo maravilhoso. O pai da minha esposa também, ele é muito dado para ensinar. Ele diz, eu não sou um pregador bom assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar sobre a Bíblia, a história, a geografia, o contexto e como isso combina para melhorar a sua vida espiritual. Essas são pessoas dadas para ensinamento e são absolutamente essenciais para a igreja. Quarta coisa do dom de serviço é a exortação. Exortação simplesmente significa o quê? Encorajar alguém e dar conforto a alguém. Encorajar alguém e dar conforto. Eu conheço pessoas na igreja que não vão cantar, não vão pregar, não vão ensinar, não vão profetizar, mas eles são pessoas que conseguem exortar muito bem uma pessoa. Por exemplo, eles são pessoas que são ótimos para ter em velórios. Quando passa alguém da família, que eles vão ao lado e eles conseguem ministrar para a pessoa que está sofrendo uma perda muito grande. Porque eles são dados para esse serviço de exortação. Eles escrevem cartas, mandam mensagens, ligam com uma palavra de encorajamento. E são pessoas absolutamente essenciais para a igreja. Nós precisamos de encorajadores, exortadores. Pessoas que conseguem, para mim, às vezes, eu não sinto muito capaz nisso, mas tem pessoas que isso exude deles, isso sai deles naturalmente. Eles são dados para isso. E é absolutamente essencial. Isso é muito bom. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 4 e 36. Quando falou sobre, em Atos 4 e 36, então José, cognominado, nossa, que palavra difícil, hein? Cognominado pelos apóstolos Barnabe, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre. O que está falando aqui é que o José era nomeado Barnabé, que era o filho de consolação. Ele era tão conhecido como apóstolo que foi usado nesse serviço, nesse dom de serviço, amém? Então, ele era nomeado por isso, filho de consolação. A quinta coisa que nós precisamos ter é a generosidade, em dar liberalmente. Isso é para beneficiar os outros, contribuindo ao reino de Deus. Eu sempre ouvi falar, é melhor você ser um rio do que você ficar calado como um mar morto. O mar morto é morto porque é baixo, né, e também não tem saída da água. Toda a água que flui até o Monte Hermão, para o Mar da Galileia, da Mar da Galileia para o Rio Jordão, e vai descendo, 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 até chegar para o Mar Morto, e é um lugar extremamente quente, salgado, e não tem vida nenhum naquele lugar. É deserto, e não tem peixe, não tem nada que vive naquela água, é tão salgada, porque não sabe dar. Então, às vezes, para nós recebermos, nós temos que ter uma generosidade de dar. Não somente, assim, nos seus dízimos, mas para dar para pessoas que estão necessitados.
não somente também em dinheiro, mas para dar em generosidade nosso tempo, amém? Nossos talentos. Cada vez que uma irmão ou irmã que está talentoso na música chega para ensaiar e fazer isso, você poderia estar em muito lugar, porém você está aqui na igreja doando o seu tempo em generosidade para os outros. Nós precisamos criar um hábito da igreja de abençoar os outros, porque somente abençoando os outros, nós também seremos abençoados. A sexta coisa é a liderança, e isso é um dom de serviço também. A liderança é o que? Ajude em dar direção e influência para a igreja. O líder da igreja. E geralmente o líder da igreja nem quer ser o líder, amém? Eita, vamos falar sobre isso, né? Às vezes eu preocupo quando a pessoa está querendo ser o líder, eu fico assim, será que isso é bom? Não, né? O primeiro presidente americano, o George Washington, nem queria ser o presidente, todo mundo queria que ele ficasse por muito tempo. Ele falava, depois de 7 anos, ele falou, teve 2 mandatos e eu estou saindo. Pessoas, o quê? Ele falou, meu nome é George, mas eu não sou rei George, porque eles acabaram de sair da Inglaterra do rei George. Ele falou, eu não sou rei George, eu vou sair, mas não, você pode ganhar outra eleição. Não, eu vou sair. E agora nós temos essa tradição em muitos países de ter um mandato de até 8 anos no máximo. Eu acho que no Brasil é a mesma coisa, né? E isso começava porque um homem sabia como largar, porque ele não queria isso. Mas não querendo isso, ele veio para ser conhecido como um dos maiores líderes dos Estados Unidos, dos nossos presidentes. Isso vai ajudar a dar direção. Hebreus 3:17 diz, obedecei os vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas. E olha, muitas pessoas já odeiam tanto aquela primeira parte do versículo, que não vai ler mais adiante, né? Obedece a vossa guia. Não, desliguei. Bom, não quero isso, não. Porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas. Você agradece a Deus que você tem alguém que vai prestar conta de você. Amém? Nós precisamos, eu tenho alguém. Não importa eu ser um pastor, posso ser um pastor de 500 igrejas. Eu preciso de uma guia também. Eu preciso de alguém. E nós temos pessoas. Até que quando nós fomos apontados como missionários e tudo mais, nós temos um pastor que a gente falou para ele. E quando você se sentir falar, por favor, fale para nós. Você vê uma coisa errada, fale para nós logo, porque eu quero saber, mesmo que doe. E olha, doeu. Ele falou umas coisas para eu e a Tiffany, doeu, viu? Vou falar a verdade. Porque ele era usado em profecia, ele chegou para a gente e falou, eu acho que vocês estão fazendo umas coisas erradas, e tem que consertar. Isso para seu bem espiritual. E olha, doeu sim, mas eu entendo, para um médico tirar o câncer, ele às vezes tem que cortar, tem que doer, né? Tem que entrar. Cirurgia é nada fácil, nada agradável, nada de bom, nada. Ninguém acorda de manhã, eu quero fazer cirurgia hoje. Olha, quero esperar numa fila enorme de SUS e fazer uma cirurgia. Ninguém faz isso, não. Mas você tem que fazer. Espiritualmente também você tem que fazer. Porque ele diz, prestem contas por delas, para que o faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Lembre, Moisés era o líder. E lembra daquilo que aconteceu até com a irmã dele. A irmã dele, Miriam, estava chateada. E o que aconteceu? Deus atingiu o povo com leprosia. Bum, veja só. Por quê? Ele estava ensinando Israel. Tem um líder. E olha, você não precisa gostar de tudo que ele faz e fala, ou ela faz e fala, mas você precisa seguir quem é dado para esse dom de lidar. Amém? Porque vai dar uma direção e influência. Muitas vezes, o que Paulo falou para os Coríntios? Os Coríntios, ele falava o quê? Você tem muitas vozes, mas não tem nenhum pai. Ele falou, seja imitador de mim. Porque ele sabia que a fé dessas pessoas era tão fraca, eles não podiam ser imitadores de Jesus Cristo. Porque eram tão fracos, eles precisavam de uma pessoa. Ele falou, muitos estão falando,
não escutem. Você tem muitas vozes, mas poucos pais. Amém? E nós precisamos disso. Deus deu para a igreja isso. A sétima coisa de dom de serviço é demonstrar a misericórdia. Demonstrar a misericórdia. Demonstrar misericórdia. E mais uma coisa sobre a liderança, desculpa. Às vezes, para qualquer líder que existe, o líder não é o líder se não tiver ninguém seguindo. Amém? O líder não é o líder se não tiver ninguém seguindo. Às vezes, a posição mais desejada não é o líder, mas é a segunda pessoa que segue o líder. É ser Josué, é ser Arão, é ser Ur, é ser Caleb. Amém? Essas são pessoas que dão força para o seu líder. E lembra Moisés, ele era velhinho, fraco, e estava na batalha com as mãos levantadas e começava a ficar fraco. E aí estava descendo. E quando as mãos desciam, Israel estava perdendo. Mas quando subiam, Israel estava ganhando. E olha como seria fácil. Foi Arão e Ur, né? Arão e Ur que estava ali, Josué estava embaixo. Eu imagino Josué nem aquele caráter de filme, né? Fazendo, matando umas milhares de pessoas, né? Eu imagino Josué assim, não sei. Tipo Rambo, né? O Rambo bíblico, desculpa. É a minha imaginação, tá? Mas daí o Arão e Ur, eles podiam dizer, Ur. Eu sou Arão, né? Porque é o meu nome, né? Ur. O quê? Olha, velhinho. Ele nem consegue levantar os braços, rapaz. Nós estamos no deserto, estamos numa batalha. Ele já precisava aposentar. Ele já precisava sair, ir embora. Pelo amor de Deus, ele tem 90 e poucos anos de idade. Meu Deus do céu. Não, eles não fizeram isso. Seria muito fácil naquele momento, eles fizeram isso também. Olha, ele é fraco, nem podia ficar com as mãos. Porque Moisés não era um jovem nesse momento. Mas em vez de tirar o líder, eles apoiavam o líder. Amém? E nós precisamos apoiar os líderes. Porque o líder é tão forte quanto ele é apoiado. E é tão fraco quanto ele é atacado. Lembra, era o propósito de Deus para o Israel já entrar na terra prometida, mas o que atrapalhava? Reclamações, né? Gemendo, pessoas não com alegria seguindo o seu líder. Lembra, não foi Moisés que queria isso. Deus queria que Moisés lidasse o povo. Então foi Moisés que lidasse o povo. Amém? Outra coisa, sétima coisa, demonstrar a misericórdia. Já vou terminando aqui. Isso é para visitar os doentes, ajudar os pobres, viúvas, órfãos. Deve sempre fazer com maior alegria e não gemendo e reclamando. Demonstrar misericórdia é algo extremamente útil para a igreja. Vamos para o livro de Tito. Tito, né? Falei correto? Tito, capítulo 3, e verso 1. Adverte-lhes que sejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes. E olha a última parte. E estejam preparados para toda boa obra. Amém? Nós precisamos estar preparados para toda boa obra. Às vezes, não é nada fácil, vamos dizer. A gente sair à noite e comprar um monte de coisa para uma cesta básica não é nada fácil, com 2 igrejas que estão começando e tudo mais. Mas eu entendo que nós precisamos estar preparados por cada boa obra. Por quê? Eu encontrei com um homem que falou, a gente precisa tanto de ajuda. Você que é um pastor, você pode nos ajudar? Sim, nós podemos te ajudar. Nós não temos como fazer, mas nós estamos preparados para toda boa obra. Porque é assim que nós mostramos o amor e a misericórdia de Deus. Se nós não fizermos isso, como eles vão ver a misericórdia e o amor de Deus? Nós teremos essa ligação, essa ponte. Você tem que saber que você talvez será o único Jesus que uma pessoa vai ver. Porque nós precisamos estar prontos e preparados por toda boa obra. Amém? Em Mateus capítulo 25... E se vocês tiverem perguntas também, pode mandar, tá? Fica à vontade. Mateus 25, e versos
31 até 46. Mas eu vou só ler um pouquinho. Mas diz sobre aquele final dia, e a glória de Deus, e os anjos que aparecem, e o final de tudo isso. Mas ele vai dizer em 35, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Olha, ele diz, então, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e vestimos, eles estão perguntando, mas quando isso aconteceu? Em verso 40, ele diz o quê? Em verdade vos digo, sempre que o fizestes um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninhos, a mim o fizestes. Uma pessoa nu, forasteiro, com fome, com sede, fede, tem marcas de droga, tem marcas de uma vida de abuso. E a gente não vê Jesus nisso. Mas Jesus diz, quando você fez isso, ao mais pequenininho, ao mais necessitado, você fez isso comigo. E ele diz para aqueles que estão ali, outro, que não fizeram isso, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós temos que estar preparados para cada boa obra. Isso é um serviço, um dom de serviço. O problema é que nós não vamos poder chegar para o 1 Coríntios, capítulo 12, sabe, dom de profecia, de línguas, de milagres, de curar, de palavra de sabedoria, de conhecimento. A gente não vai poder chegar para esses dons se nós não dominamos primeiro os dons de serviço. Porque os dons de serviço, essas 7 coisas que eu acabei de falar, são absolutamente necessárias para a igreja do Senhor. Nós precisamos não apenas fazer algumas dessas, e escolher algumas dessas como que fosse uma coisa na nossa x-salada, não. Nós precisamos fazer todos. Mas pastor, nós somos uma igreja pronta, preparada, estruturada. Eu sei ainda, mas já podemos e já devemos estar saindo para fazer, amém, essas coisas. Porque quando a gente fazer isso, o Senhor, Ele vai olhando para essa igreja, Ele vai olhando na Brasilândia, Ele vai pensando, poxa, agora pode. Agora você passou esse nível, pode prosseguir para o próximo. A gente tem que pensar em nossa caminhada como se fosse a aula da escola. Eu sei que talvez você não gostou da escola, não. Eu até não gostei. A Tiffany era, perfeita em tudo que ela fazia na escola. Eu era mais... a gente não vai falar. Mas quando você reprova, eu sei que eles não gostam talvez de reprovar, não sei, nos Estados Unidos é assim, eles não reprovam mais pessoas, né? Mas eu lembro que meu pai falava que ele formava aos 19 anos de idade, porque ele foi reprovado quando ele teve 10 anos de idade. Porque naquela época, nos anos 60, eles eram bem brutais mesmo nas escolas. Se você não passava, você foi reprovado. Você repetia, até você dominava. E eu acho que com o Senhor a mesma coisa acontece em nossas vidas. Ele está olhando para nós e dizendo, poxa, Aaron, será que você já falou sobre a unção do Espírito Santo em profecia para alguém? Você já serviu os outros em ministério? Você já era o diácono? Você já servia os prisioneiros? Você já saiu para lugares que ninguém quer passar e quer sair para ajudar os outros? Você já deu ensinamento, exortação, ajudou, dar? Você já lidou alguém para a salvação? Você já fez essas coisas? E Ele está querendo que a gente prossiga mais, que nós avançamos, que nós formamos, vamos dizer. Porque enquanto que a gente forma nesse nível, e olha, não vai ter término, não é como 12 anos, não é formatura de mestrado, doutorado, não. É uma vida eterna, é uma vida completa de prova. E cada vez, eu oro assim, Senhor, cada vez que eu estou sendo provado, eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero prosseguir para o próximo nível. Eu não quero ficar reprovado. Por que Ele vai reprovar a gente? Porque Ele está querendo que nós vemos
que nós percebemos quanto que nós precisamos seguir o plano dele em nossas vidas. Amém? Então, é isso que eu queria falar. Vamos se colocar em pé agora. Já estamos terminando. Na próxima, vamos falar sobre os dons de ofício ministerial, em Efésios, capítulo 4. E depois também sobre os dons espirituais, sobrenaturais, em 1 Coríntios, capítulo 12. Mas vamos falar também, porque 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre o corpo, os membros, e fala sobre os dons, em conjunto. E depois ele fala sobre o amor, em capítulo 13, porque se não tiver amor, vai ter mau uso dos dons espirituais. Lembre Jesus, quando ele passava o enfermo, quando ele passava o leproso, ele foi comovido por compaixão. Ou seja, ele sentiu o que a pessoa estava passando. E sentindo isso, ele agia para curar a vida dessa pessoa. Também nós precisamos saber que tudo que passa através de nós, tudo que Deus escolhe, porque os dons são carismáticos, são de graça, eles não têm a nossa origem, eles não têm uma origem humana, eles têm uma origem de fora, celestial. Mas quando Deus nos use, e eu vou orar para que Deus não possa nos usar, porque Ele precisa nos usar. Nós precisamos ser usados, nós precisamos abrir a porta. E olha, enquanto você está sendo usado, é difícil ser usado por quê? Não porque Deus não quer te usar. É difícil ser usado por quê? Porque é difícil você manipular e estar no lugar do motorista enquanto que o Senhor está te usando em dons. Amém? Porque geralmente quem está dirigindo, sempre, não geralmente, sempre quem está dirigindo é o Senhor, não é nós. Quando Ele me usa em algum dom de profecia, uma palavra de conhecimento, de discernimento do Espírito, Ele está me usando de uma forma que eu estou ciente daquilo que Ele está fazendo, mas também eu sei que é um rio. Sabe que o rio escolhe aonde dobrar, aonde virar. Não é uma coisa humana. Então, é difícil ser usado, não porque Deus não quer nos usar, mas é difícil porque nós precisamos entregar na presença dEle. E dizer, olha, eu não vou tentar manipular os dons espirituais. Eu quero que o Senhor me use, não para engrandecer o meu ser, não para engrandecer o meu nome, mas para engrandecer o seu nome. Amém? Glória a Deus. O que aconteceu em Atos, quando a gente olhar para o homem na Porta Formosa, foi o quê? Pedro João passava, e ele ficava lá muito tempo também, inclusive, Ficava muito tempo ali sentado, pedindo esmola. Disseram que nós só temos mais esmola. Mas o que nós temos? Nós vamos te dar. Levanta-te. Ele levantou e começava a dançar e engrandecer e louvar o nome de Jesus. Amém? Isso aconteceu em que? Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 4, logo no início, disseram que muitos ouviram essa palavra e creram, e o número era 5.000. Ou seja, aquilo que Deus operava na vida dele, não era somente para curar ele, não. Era para mostrar o poder, a soberania, a majestade de Deus, que Jesus era Deus. E algumas pessoas só vão crer se nós começarmos a abrir essa porta para ser usado. E olha, você não precisa ser perfeito para ser usado. Não precisa ser perfeito para ser usado. Moisés pedia para Deus tirar a vida dele. O homem que, através do Espírito Santo, escrevia os 5 livros, primeiros da nossa Bíblia. Pedia, era o amarelo de setembro de amarelo, Ele teve pensamento de suicídio, porque ele perguntava, pediu Deus tirar a vida dele. Elias, o único, eu nunca vi uma pessoa ou outra, talvez pode estar errado, mas quem outro chamou fogo que caiu do céu? Não aconteceu. Ninguém viu isso.
Elias fez isso não uma vez, ele fez isso umas 5 vezes, porque lembra dos soldados que apareceram por ali, ele chamava fogo e bum, chamava fogo, bum, chamava fogo, e até o 4º batalhão chegava, por favor, não chama fogo, pelo amor de Deus. Elias era tão assim, ele era fera, meu Deus. Elias, provavelmente os 2 homens provavelmente que voltarão para Jerusalém para pregar no Apocalipse. As 2 testemunhas, provavelmente, eu acredito. E as 2 também pediram para que o Senhor tirasse a vida deles. Eles eram longe de ser perfeitos, os 2. Mas o que eles fizeram? O que eles tinham? Eles tinham uma certeza em Deus. O que nós precisamos ter? É uma certeza em Deus. Uma certeza que Deus está querendo te usar para efetuar mudança nesse mundo. Amém? Vamos levantar nossas mãos. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado por todos que estão aqui, todos que estão assistindo. Eu oro, Senhor Jesus, que nós repreendemos medo, nós repreendemos, Senhor Jesus, dúvidas que nos deixam para trás. Na verdade, vozes do inimigo que vem nos atacando, dizendo que nós não podemos ser usados, que nós não podemos abrir a boca, que nós não podemos orar para a pessoa, que nós não podemos ser nada na igreja, porque isso vem do inimigo e é uma mentira. E nós declaramos que isso caia para a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia em nome de Jesus, porque o Senhor tem propósito por cada um de nós, para cumprir no seu reino. Ou Senhor Jesus, se eu for cabelo, se eu for pé, se eu for pulmão, se eu for coração, cérebro, não importa, Senhor Jesus. Eu só quero fazer parte do teu corpo. Eu só quero, Senhor Jesus, fazer parte do teu reino, Senhor. Venha o teu reino aqui na Moca e na Brasilândia e faça a tua vontade, Senhor Jesus. Resplandece o teu favor sobre nossas vidas, para nós entendermos que os dons não são nossos, mas que vêm de ti, Senhor Jesus. Abra nossa mente, abra nossos corações para entender essa palavra e para que nós possamos andar no poder e autoridade da tua palavra. Batize nós, Senhor Jesus, com autoridade e poder e ousadia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os apóstolos oravam, não para milagre, eles oravam para ousadia, porque eles entenderam isso. Nossa, olhar para uma pessoa coxo, sentado e dizer, levanta-te. Você tem que ser bobo ou corajoso, ou nos 2. Porque é muita vergonha, mas lembra, quando a gente orar para uma pessoa, quando nós sentimos Deus falar para nós, falamos para uma pessoa, vamos fazer. Talvez você vai cair na cara em se envergonhar. E sabe, cada vez que isso acontece, eu creio que o Senhor está falando, é humildade, filho. Porque a gente fica envergonhado, porque está trazendo vergonha para nós. Nossa, eu errei, nossa, me envergonhei, nossa, eu preguei de tal maneira, nossa, eu estou... Não. Isso não é o ponto de vista, porque é a humildade que nós precisamos operar nos dons espirituais. Amém? Que Deus abençoe em todos vocês, em nome de Jesus. Ótima semana. Falem para nós se vocês estão querendo vir no sábado. Nós vamos se encontrar aqui 7h30. 7h30, né? Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.